Fala galera, todos bem? Como estão? Eu sou o professor Pedro Campos e bom, ontem não, faz alguns dias estava eu numa live e eu deixei pra galera uma questão, um desafio que eu também joguei lá no meu grupo do Telegram. Joguei pra galera um desafiozinho, uma questão de matemática básica para ser resolvida e prometi que viria aqui no nosso YouTube para fazer a resolução dessa questão. Então vai agora uma questão de sistemas, uma questão focada ali no Banco do Brasil, mas que vale para muitas outras provas de matemática e é uma questão que ela trazia uma malandragem no meio. Então vamos dar uma olhada nessa questão, na sequência eu já mato. Então, a nossa questão, ela diz assim: 3 novas agências de um banco estão sendo criadas e alguns poucos materiais ainda precisam ser comprados. A tabela a seguir mostra esses materiais e suas respectivas quantidades pedidos por cada uma dessas agências. Sabe-se que todos os armários são idênticos e têm o mesmo preço, o mesmo acontece para as mesas e cadeiras. A pergunta é: qual o custo total da compra de material para a agência Z em reais? E aí vem essa tabelinha esperta para a gente. A tabela mostra que a agência X comprou 4 armários, 7 mesas e 10 cadeiras, gastando 7.500. Show! A empresa Y comprou 1 armário, 2 mesas, 3 cadeiras, 2.080. E aí a agência C, ela comprou 2 armários, 2 mesas e 2 cadeiras. E o custo, eu não sei, inclusive justamente este custo é a pergunta da nossa questão. E bom, para resolver, o que vai rolar aqui? Primeira coisa, a maioria olha para cá e fala: Pedrão, já sei, sisteminha. É só fazer um sisteminha e sim, a questão pede um sisteminha para gente. Então, montando esse sistema, primeiro para a agência X, eu tenho que a compra de 4 armários, 7 mesas e 10 cadeiras vai dar 7.500. Então, jogando ali nos cálculos, eu tenho 4 armários, 4 vezes A, mais, já esqueci, 7 mesas e 10 cadeiras, mais 7 mesas, 7 vezes M, mais 10 cadeiras, 10 vezes C, vai ser igual a 7.500, que é a compra total que eu fiz. Repara que eu deixei A como preço de cada armário, M como preço de cada mesa e C como preço de cada cadeira. Até aí, lindo. Vou até deixar maiorzinho. Perdão. Depois, para outra agência, eu tive a compra de 1 armário, 2 mesas e 3 cadeiras, dando 2.080. Então, 1 armário A, mais 2 mesas, mais 3 cadeiras, vai dar um total de 2.080. E sim, em teoria, quando você olha para cá, você tem ali 2 equações, o que parece um sisteminha. Na verdade, é um sisteminha. Só que tem um problema. Este sistema, ele traz um problema muito famoso e muito grande que vocês já sabem, é que na matemática, lembra? A matemática ela é sempre muito justa. Quando você tem uma incógnita para ser descoberta, você precisa de uma equação. Quando você tem 2 incógnitas, aí você precisa de 2 equações. No caso aqui, eu tenho 3 incógnitas, o A, o M e o C, e para resolver uma situação com 3 incógnitas, eu precisaria inevitavelmente de 3 equações. Ué, Pedrão, mas tem a última equação que ele falou da agência Z, em que eu tenho, copiar daqui, em que eu tenho 2 armários, 2 mesas e 2 cadeiras. Por que eu não posso usar esta equação também? Porque para eu ter uma equação, eu preciso saber o quanto ela vale. E justamente o resultado disso é a pergunta da nossa questão. Então não dá para descobrir, não dá para usar pelo menos ela dentro da nossa questão. Tá certo? Caraca, e aí, Pedrão? E aí que primeira coisa? Essa questão pegou muito quem tentou descobrir o valor de A, M e C. Porque não vai conseguir, já como eu disse, sistema possível e determinado. Não dá para você descobrir qual o valor de cada um deles. Se você ficar tentando, você vai ficar até amanhã. Então, o que é importante? Na prova, você percebeu que você tem menos equações que incógnitas. O único jeito de você resolver é, de alguma forma, você transformar isso no que você quer
descobrir. Você fazer alguma forma para conseguir transformar essa relação no que eu quero, que é 2A mais 2M mais 2C. E Pedro, como que eu posso trabalhar com isso? Pensando em escalonamento. Então presta atenção. Se eu somar as duas equações, não vai chegar em nada interessante, porque eu vou ter 5A, aqui 9M e aqui 13C. Nada demais. Se eu subtrair as duas equações, vamos pensar. Vai dar 3A, vai dar 5M e vai dar 7C. Também não pareceu legal. Vamos tentar multiplicar a equação de baixo por algum número. Por exemplo, se eu multiplicar a equação de baixo por 2, vai ficar 4A menos 2A, 2A, 7M menos 4M, 3M, já não é a mesma coisa. Agora, se liga só se eu fizer isso aqui. Eu vou pegar esta equação de baixo e eu vou multiplicar ela por 3. O que vai acontecer nesse caso? Vamos pensar junto. Quando eu multiplico ela por 3, o A vai ficar 3A. 2M vezes 3 vai ficar 6M. E 3C vezes 3 vai ficar 9C. Só não esquece que você precisa multiplicar todo mundo, inclusive do outro lado. Então, 2.000 vezes 3 vai dar 6.000. 80 vezes 3, 240. 6.240. Tá, Pedrão. E onde isso vai me ajudar? Isso já resolveu o problema e você nem percebeu. Porque agora, olhando para isso, se eu subtrair as duas equações, olha o que vai acontecer. Primeiro, 4A menos 3A vai sobrar A. 7M menos 6M vai sobrar M. E 10C menos 9C vai sobrar C. Do outro lado eu vou ter 7.500 menos 6.240. E aí aqui é só fazer a continha. De 7.000 tiro 6.000, sobra 1.000. De 500 tiro 240, vai sobrar 260. Então isso aqui vai dar 1.260 o nosso valor. Eu sei quanto que é A mais M mais C, só que eu quero descobrir quanto que é 2A mais 2M mais 2C. É só pegar isso e, por fim, multiplicar todo mundo por 2. Quando eu multiplico todo mundo por 2, eu vou chegar na relação que eu quero. Vou até copiar esse 2zinho para ficar na mesma cor. Bonitinho. Elegância. Tem que ter esse carinho com a matemática. 2A mais 2M mais 2C vai dar 2 vezes isso aqui. 2 vezes 1.000. 2.000. 2 vezes 260. 520. O valor que eu quero vai ser igual a 2.520, o que nos leva à alternativa certa, a alternativa D de dromedário. Não pensei em nada melhor. Tranquilão? Aí você fala, tá, Pedrão, mas como que eu ia pensar nisso? Galera, é simples, é simples. Quando você olhar para uma situação como essa, em que você tem mais incógnita que equação, o único jeito de você resolver é transformando no que você quer. Então, primeira coisa, olhou para isso, você já sabe. Putz, eu tenho mais incógnitas que equação. Não vai dar para resolver. Então, eu vou ter que fazer alguma manobra para conseguir transformar isso no que eu quero. E aí, o segredo é ir pensando em somar e subtrair as equações, multiplicar ou dividir por algum número. Então, não vai ser um número feio na sua prova. Se olhou, putz, se eu multiplicar por 2, vai funcionar? Não. Se eu multiplicar por 3, agora funcionou. Acabou. Ah, se eu somar, vai ajudar? Não. Se eu subtrair, vai? Vai. Então, é por teste. Não existe um truque mágico para saber. Você olha para cá e vai testando. Se eu colocar o 2, se eu somar, se eu subtrair, o que eu posso fazer que vai ajudar? É lógico, é lógico. Se, sei lá, o examinador fez uma questão em que eu precisaria multiplicar a equação de baixo por 1,7, relaxa. Isso não vai acontecer, porque se acontecesse, nem eu ia perceber, tá legal? Então sempre vai ser um número bonitinho. Então fica ligado nesse tipo de resolução, especialmente quem vai prestar Banco do Brasil, que é uma prova que cobra de vocês mais sagacidade e menos bitolado, menos candidatos bitolados e mais candidatos ligeiros.
vai funcionar bastante, tá legal? Então, beijo enorme, espero que tenham gostado, entendido. Lembra sempre de dar aquela força, Pedrão, gostei do vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal, manda nos grupos, manda para os seus amigos e também aproveita que essa questão trabalhou muito com a ideia de equação e sistema e que se você tem qualquer dificuldade com equação e sistema, não deixe de assistir esse videozinho que eu vou deixar no card para vocês. Beijo enorme, até uma próxima e tchau!